Você provavelmente já viu essa fonte na escola, em trabalhos, em placas, em propagandas e talvez até em documentos importantes. Mas existe um detalhe curioso: poucas fontes geram tanta reação quanto ela. Algumas pessoas a amam, outras a odeiam. Na verdade, existe até um movimento contra ela, e sim, uma fonte de texto, uma coleção de letras. Ela conseguiu criar fãs e inimigos ao redor do mundo. Como que uma tipografia criada para divertir acabou se tornando o inimigo de muitos designers. E por quê? Designers sentem até um arrepio quando vê ela sendo usada em diversos lugares. E hoje vamos ver a história da fonte mais famosa e também a mais odiada, Comic Sans. Para entender essa história, nós vamos voltar em 1994, onde a internet apenas engatinhava. Os computadores pessoais ainda estavam se popularizando e a Microsoft desenvolvia um software chamado Microsoft Bob. E o objetivo era muito simples: tornar o computador mais amigável para pessoas comuns. O programa possuía personagens animados que interagiam com usuários, como uma espécie de ancestrais dos assistentes virtuais de hoje em dia. Mas havia um problema: os personagens falavam através de uma fonte muito formal, a lendária Times New Roman. Imagina agora um cachorro de desenho animado, todo feliz, falando com a mesma fonte que você escrevia documentos oficiais. Foi então que entrou em cena um designer chamado Vincent Connar. E ao observar aquele problema, Connar teve uma ideia. Se inspirou nas revistas em quadrinho daquela época para criar uma fonte única. Seu objetivo era criar algo mais humano, amigável e divertido. E foi aí que nasceu a lendária Comic Sans, mas ninguém esperava o que estava por vir. Mas existe uma ironia incrível por trás dessa história. A Comic Sans sequer foi usada no Microsoft Bob. Sim, a fonte foi criada para o projeto, mas acabou ficando de fora do projeto final. Só que a Microsoft gostou tanto dessa fonte que acabou incluindo ela no seu sistema operacional Windows. E foi aí que tudo mudou, porque nos anos 90, o Windows era praticamente uma porta para o mundo digital. De repente, milhões de pessoas tinham acesso a essa fonte. Ela estava lá, de graça, pronta para ser usada, e muita gente usou. Usou muitas vezes, talvez até demais. Em poucos anos, a Comic Sans se espalhou em diversos formatos. Você via ela em convites de casamento, cardápios, placas, banners, outdoor, igreja, pequenos negócios e até documentos oficiais. O que começou como uma fonte para balões de fala de personagens animados acabou invadindo a comunicação por inteiro e claramente foi usada para objetivos onde ela não deveria ter sido aplicada. Foi exatamente nesse ponto que começou a guerra. No início dos anos 2000, os designers começaram a criticar e se revoltar com o uso excessivo dessa fonte. Mas o problema nem sempre era a fonte, e sim o uso dela. Imagine a Comic Sans em um relatório financeiro ou um documento formal. A crítica principal era simples: toda tipografia transmite uma mensagem. Quando você utiliza uma fonte inadequada, a mensagem perde credibilidade. A Comic Sans começou a aparecer em lugares inesperados, e o resultado, uma reação sem precedentes. Em 1999 surgiu um movimento chamado Ban Comic Sans, ou em português, Proíbam a Comic Sans. O movimento começou quase como uma piada, mas se espalhou e muitos designers aderiram à campanha. Artigos foram publicados, debates aconteceram e palestras foram realizadas, e a Comic Sans virou algo de piada constante. E o curioso é que nenhuma outra fonte passou por sequer algo parecido com isso. Porque nós não estamos falando de um produto defeituoso ou uma tecnologia perigosa. Nós estamos falando de fonte, de letras. E mesmo assim, a discussão se tornou global. Odiar a Comic Sans fazia parte de um pertencimento do mundo dos designers gráficos. Agora vem a parte mais interessante, porque o que as pessoas muitas vezes não comentam é que a Comic Sans não é totalmente ruim. Ela tem sim um lado que pode ser muito bem aproveitado. Diversos estudos relacionados à educação infantil sugerem que letras e fontes mais curvas, como a Comic Sans, aumentam muito mais as chances de leitura das crianças. Além disso, pessoas com dislexia sentem muito mais facilidade a ler textos com essa fonte aplicada. E o motivo está nas formas irregulares das letras. Cada letra possui uma forma e uma característica. De repente, a fonte mais odiada do mundo
começou a ganhar defensores. E isso mudou completamente o debate. Talvez o problema nunca tenha sido a Comic Sans, e sim a aplicação dela nos lugares errados. A história da Comic Sans ensina algo muito maior do que apenas o design. Uma tipografia é capaz de transmitir confiança, autoridade, diversão, tristeza, agressividade, mesmo quando não percebemos isso conscientemente. E é por isso que grandes empresas investem milhões em identidade visual. Não é só sobre estética, é psicologia. Quando você vê a identidade visual de uma grande empresa, tenha certeza, cada detalhe foi pensado, não apenas as letras. E a Comic Sans se tornou um belo exemplo do que acontece quando algo criado para um objetivo específico é usado em outro contexto. Mais de 30 anos depois da sua criação, a Comic Sans continua viva, continua sendo usada, continua sendo criticada e continua provocando reações. Poucas fontes da história alcançaram esse nível de fama e também de rejeição. E o mais curioso, mesmo as pessoas afirmando que a odeiam conseguem reconhecê-la em qualquer lugar. E talvez isso seja a maior vitória de todos, porque mesmo disputando atenção com milhares de fontes diferentes que passaram e foram esquecidas pela história, a Comic Sans se tornou um fenômeno cultural. Agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para mim. Você acha que a Comic Sans merece realmente toda essa fama negativa? E se você gosta de acompanhar histórias curiosas sobre o mundo do marketing e do design gráfico, não deixe de inscrever-se agora mesmo.